Bem-vindos ao Zodiacast. Eu sou o Vinícius Franco, astrólogo e tarólogo profissional e o host desse podcast que a gente fala sobre astrologia, ciências ocultas. E hoje eu tenho a honra de ter uma mestra de ciências ocultas aqui comigo. Esse episódio aqui é um episódio especial do signo de Virgem e eu escolhi essa pessoa maravilhosa que é a minha mestra de várias ciências ocultas, que é Ana Maria Costa Ribeiro, que tem mais de 44 anos de experiência, desde da década de 80 que ela começou a estudar astrologia, tem mais de 50 livros publicados sobre astrologia, tarô, runas, cabala, numerologia, regressão de vidas passadas e metagenealogia e mitologia também, talvez tenha esquecido alguma coisa. Mais de 40 mil consultas e, bom, Ana, eu te apresentei aqui brevemente, mas eu gostaria que você falasse um pouco de você aqui, porque talvez umas pessoas que vão ouvir o podcast, vão assistir o vídeo, não te conheçam. Então, o que que você gostaria de falar sobre você? Olha, o que eu gostaria de falar, eis uma pergunta difícil, porque, na verdade, eu não sou eu sou o que eu faço. Então, falar sobre mim é falar sobre o que eu faço. É como se eu tivesse encontrado uma tarefa, uma missão. Então, a minha vida, ela é direcionada para isso. Lógico que eu tenho a minha vida particular, família, todas essas coisas, como você sabe. Mas naquilo que se refere a essa nossa entrevista, a minha vida particular não interessa. Uhum, Então, dentro do, vamos dizer assim, do meu caminho, você falou do signo de Virgem. Eu tenho Sol no signo de Virgem. Meu ascendente é Aquário. A minha Lua é em Capricórnio. Mas eu tenho Plutão muito forte no meu mapa. uhum. Em que casa que tá o seu sol, Ana? 8. Ah, aumenta mais ainda, então. E Aumenta. bom, só para quem está ouvindo e assistindo, eu vou deixar como se fosse um index aqui de algum dos temas que a gente vai abordar durante essa entrevista, esse podcast com a Ana, para vocês saberem, já anotarem se vocês quiserem. No primeiro momento, eu vou conversar bastante com a Ana, querer entender um pouco mais ela, e a gente vai falar sobre astrologia no ano de 2023, o que que ela espera sobre essa progressão da astrologia com progressão do mundo, umas visões assim e falar um pouquinho sobre o signo de Virgem durante toda essa conversa aqui também. Bom, veja o seguinte: até acrescentando dentro daquilo que você perguntou sobre o meu trabalho. O principal do signo de Virgem para quem quer desenvolver é a prestação de serviço. Nessa prestação de serviço, não é qualquer serviço. É Uhum, aquele serviço que seja útil. Ou seja, aquele serviço que vai ser concretizado. Vamos dizer o seguinte: existem duas forças na nossa vida ou no mundo. Essas duas forças estão ligadas à polaridade. É a força do masculino e do feminino. Não estou me referindo à sexualidade. Estou me referindo masculino e feminino dentro do sentido da polaridade. Estou me referindo a uma complementação, estou me referindo a uma dualidade, estou me referindo a o invisível e o visível. A força da polaridade masculina que existe em você, que existe em mim, que existe em qualquer pessoa que possa estar ouvindo, significa o invisível. Que invisível? Significa o desejo de alguma coisa. Veja que eu vou incluir tudo isso em virgem, mas eu posso incluir isso em qualquer coisa. uhum, Em qualquer signo que a pessoa quiser. Porque todos nós temos o invisível e o visível. O invisível diz assim: eu quero isso. Quando diz eu quero isso, eu desejo, ainda não realizou. Está invisível. Mas quando realiza, aí é visível. Tradução:
Primeiro, você tem que ter um desejo. Segundo, você vai ter que correr atrás desse desejo. E o terceiro é a realização do desejo. Uhum. Alguma dúvida nisso? Não. E, Mas peraí, ainda não acabei. por Peraí. favor. Então, aí a Virgem. A Virgem, a Virgem inteligente. Porque todo signo é inteligente ou não. É a polaridade, novamente. Então, a Virgem, se não me engano, é o seu signo também, né? O ascendente. Sim, Taurina. Sim. sei, sei. Na polaridade de quê? Da concretização. Então, veja bem, a Virgem, mas a gente pode colocar isso para qualquer signo, mas vou direcionar para a Virgem. A Virgem deve perceber qual é o desejo do outro. Está mexendo no invisível do outro. Aí, no momento que ela percebe o desejo do outro, ela vai realizar aquilo. É uma prestação de serviço. Uhum. Se tornando útil e até indispensável. Uhum. Uma coisa curiosa, quando você fala de virgem, você normalmente fala no feminino, né? Tem algum porquê você tá falando de virgem no feminino, em vez de o signo de virgem, se você se refere à virgem? Bom, porque você sabe que os signos eles têm a classificação de masculino e feminino. Uhum, Todos os signos de terra, touro, virgem, capricórnio, todos os signos de água, câncer, escorpião, peixes, são femininos. O que que quer dizer isso? Realização. Realização. Realização no sentido de fazer acontecer. Visibilidade. Aí você pode dizer, visibilidade para escorpião, para câncer, para peixes. Essa visibilidade não é dos signos de fogo. A polaridade masculina são os signos de fogo e ar. Então uhum, você vai ver Áries, fogo. Áries, Leão, Sagitário. De ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Mas vamos entender isso que eu falei. Claro que os signos de fogo mostram mais a cara. Eles dão mais a cara à tapa. Porque eles querem ser vistos ou ouvidos. Na terra, na água, eles não estão interessados em serem nem vistos nem ouvidos. Porque a terra ou a água, elas querem a visibilidade não da coisa, a minha visibilidade. uhum, O signo de fogo diz assim, olha aí, gente, olha para mim, está me vendo aqui? O signo de arte está ouvindo o que eu estou falando? Olha como eu estou falando coisa inteligente, interessante, que se você raciocinar vai pegar muita coisa. A terra e a água não. Eles vão falar, eles vão ficar visíveis, mas o objetivo deles é realidade, concretização. Veja, de outra maneira, dentro do, no sentido de procriação, o masculino, ele vai procriar no sentido de botar para fora aquele desejo. Mas quem é que vai realizar aquele desejo? É o feminino no útero. uhum, Aquilo ali tá no invisível. Mas é aquilo que vai. Os dois são necessários para dar a vida. Vamos colocar isso na sua vida ou na vida de qualquer pessoa. Você quer criar alguma coisa.
Você quer criar um relacionamento, você quer criar uma situação financeira, você quer criar sei lá o quê, você quer criar. Mas quando você está querendo criar, ainda não realizou. Isso está no desejo. Aí Uhum. está lá o seu desejo. Um outro plano, né? Outro plano, exatamente. Aí tem que complementar, porque sozinho não vai. Nenhum nem outro. Aí, ao complementar com o feminino, com o visível, é materializar, realizar. Estou dando uma forma que talvez você não tinha pensado nem outras pessoas. Sim, sim. E, É, e é genial a gente ver os signos que a gente veria como mais receptivos, femininos, a forma dos que realmente materializam, colocam o plano das ideias, mental, da personalidade em prática, né? Fazem alguma coisa acontecer por aqui. E sim. é. Nada disso tira a faculdade do fogo e do ar, daquela extroversão, por exemplo, nem a faculdade dos signos de água e terra, que é a introversão, como você vê para nascer o negócio, aquilo está criando lá dentro, Uhum. está nos bastidores. Pega, por exemplo, o escorpião, pega peixes, pega câncer. Aquele troço está lá dentro. E está se movimentando lá dentro. Não está distraído como o fogo ou como o ar. Está lá dentro. Está se formando. Um dia, aquilo vai para fora. Concretizou, podemos chamar realidade. O que eu quero dizer é, se você não tem o desejo, não realiza nada. Uhum. E trocando um pouquinho de assunto, mas continuando a falar do desejo, em 1980, antes de você ter os desejos, seus desejos mudados, alterados pelas ciências ocultas, o que que você fazia? Qual que era a sua atuação no mundo? Qual que era as suas motivações? Como que você se apresentava antes? Veja bem, antes eu era funcionária pública, minha formação é jornalista e eu trabalhava escrevendo. Isso durante muito tempo, mas na minha cabeça eu dizia: é pouco, Uhum, é limitado, está dentro desse compartimento desse serviço público. uhum, Eu quero outra coisa. Não tenho a mínima ideia do que eu quero. uhum, Quando eu quero uma coisa, e você deveria fazer o mesmo, não é ficar aí, ai, o que eu quero, o que eu quero, não sei o quê, não sei o quê, me dá uma luz, não vai. Ninguém vai dar luz. Eu digo assim para o astral, eu quero outra coisa. Mas quando eu digo para o astral, eu quero outra coisa, eu estou realmente sendo sincera. Aí o astral vai responder. Aí, de repente, o astral te manda um negócio qualquer, como me mandou. E aí eu disse: é isso que eu quero. Mas ainda não me mandou a astrologia, não. Me mandou a coisa. Como foi esse primeiro formato da coisa? Como que ela se apresentou? Eu conheço um pouco dessa história, né? Mas eu tô perguntando porque tem gente que provavelmente não conhece essa história, mas Não sei se esse pedaço você conhece, mas eu estava lendo um livro e, de repente, um livro tinha lá um tema, eu não me lembro o nome do livro, já esqueci completamente. É, aquele tema do livro, o principal era saber ouvir. Uhum, Saber ouvir e ouvir. Porque as pessoas querem falar. As pessoas precisam extravasar. As pessoas precisam dar visibilidade a uma coisa que está lá dentro.
Aí eu disse, é por aí. Mas eu não fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Não. Eu disse, é isso. Aí o astral ouviu, é isso. Eu fiquei com. Aí é que você sabe, aí eu fiquei doente com hepatite. Uhum. Aí a hepatite, pelo menos naquela época. Agora eu nem sei como é que trata, mas a hepatite me fez ficar de quarentena, né? O lockdown. Aí eu fiquei afastada durante um mês. E foi quando uma amiga me trouxe aquele livro antigo do seu futuro astrológico, da Linda Goodman, e Uhum. que é uma pessoa inteligente, engraçada. Aí eu disse: Ah, mas que engraçado, mas que inteligente, interessante. Isso funciona, porque imediatamente eu fiquei fazendo a comparação. Aquela pessoa que eu conheço é esse signo, aquela outra é esse, e é isso. Aí eu digo: bom, vamos aprofundar isso. E foi assim. Aí eu comecei obsessivamente, Plutonianamente, né? intutorianamente, Aham. e É. como o signo de terra, duas terras, Virgem e Capricórnio. Aí, como signo de terra, eu disse: vou dar visibilidade a isso. Vou realizar, concretizar, Uhum. mas de uma maneira que seja útil e de uma maneira que faça, ou de uma maneira que seja útil, virgem, e também de uma maneira que dê um alicerce para os outros construírem a própria vida. Capricórnio. Meio do céu. E que se libertem, Aquário. Os meus três signos. E Mas, sobe como? O Plutão é forte, o Plutão disse assim: essa turma aí não vai nem realizar coisíssima nenhuma, nem se libertar coisíssima nenhuma se não se transformarem. sim. Resultado, posso dizer para você que tanto aqueles meus clientes que voltam, porque você sabe, existem aqueles clientes que vêm, depois tchau, Uhum. clientes que voltam. Esses clientes que voltam, eles querem esclarecimento e alguma coisa que empurre a transformação. E nas classes, nos meus alunos, aqueles que ficam, porque como todo curso, tem gente que vem, que fica e que não fica. Quem fica, você já sabe, você já estudou comigo há muitos anos, continua estudando, você já deve ter observado isso. Você tem que ter determinação para continuar ali, porque cada dia é. Sim. A gente vai aprendendo com os pá. Né? As, que eu chamo de as cacetadas amorosas. Sim. Mas são cacetadas amorosas muito ótimas para ajudar a entender, digamos, a enxergar o que está escuro, a enxergar o que está oculto, né? E jogando essa luz no que está oculto, acho que realmente é um impulso para a transformação, para a liberdade, para um esclarecimento, né? Para uma expansão de várias formas, né? Então, sim, é muito importante ter essas cacetadas. E essa é a prestação de serviços que eu faço. Sim. Ninguém vai ter unanimidade. Ninguém. O Nelson Rodrigues, que eu admirava muito, um jornalista, cronista, ele dizia: a unanimidade é burra. E é, e é isso. Unanimidade não existe. O que existe é a seleção. Então, por exemplo, podem haver vários astrólogos, você é um, outras pessoas que possam ouvir, talvez sejam ou queiram ser, Uhum.
todos nós que trabalhamos com as ciências ocultas, nós atraímos uma clientela especial. É aquela clientela que vai com a nossa cara. Uhum, uhum. É aquela clientela que vai com o seu modo de ser. Claro, você pode ter um cliente que você nunca viu na vida. Mas os clientes que realmente vêm com mais tranquilidade são aqueles que já conhecem a gente, porque Sim. eles já sabem mais ou menos como a gente é. Os clientes que não conhecem, eles vêm assim com uma certa desconfiança. É natural, é claro. Qualquer um de nós, se for a primeira vez em alguém, vai ficar. Tem a recomendação, tem a necessidade, tem a curiosidade, essas coisas todas, mas vai ficar observando, é natural. Uhum. Então, dessa observação, alguns ficam e indicam. Então, aquele que vem indicado já sabe mais ou menos como você é. Tem Mas, uma. mas tem cliente para todo mundo. Tem cliente, não tem dúvida. São 8 bilhões de seres humanos. Sim, e só falantes de português tem quase 300 milhões de pessoas no mundo, né? Então, assim, tem campo para todo mundo que se Tem. sentir quiser ser astrólogo, trabalhar com ciências ocultas, né? Mas, voltando um pouquinho ainda no tempo, quando você começou a estudar astrologia, as coisas eram muito diferentes. A gente não tinha os principais softwares que a gente usa hoje, SolarFire, AstroGold e tal, eles não existiam, não existiam os sites mais importantes que hoje a gente tem de astrologia, né? O que que era o contato da astrologia? O que era popular de astrologia nessa época? Que era mais uma coisa ligada com o signo solar, né? Mas que era esse contato com a astrologia que existia na década de 80? Eu nunca fui popular. Jamais serei popular. Uhum, O que significa que não serei muito rica, não. Quanto mais popular você é, maior o seu campo de receptividade de clientes. uhum, Mas como o meu propósito não só era prestar o serviço, mas o serviço que fosse útil para a pessoa, que fizesse ela construir alguma coisa na vida e, consequentemente, se libertasse e se transformasse. Isso não é para todo mundo, não. uhum, Então, naquela época, eu nunca fiz esse negócio de signo solar. Aliás, nem sabia o que que era isso, porque quando alguém falava, eu dizia besteira. Quando eu descobri a astrologia, aí eu vi que tinha coisa maior. Então eu fui saber que coisa maior é essa. E aí nunca fiquei preocupada realmente no signo solar, eu sou interessada na totalidade. É. O, o signo solar é um detalhe, mas eu comecei a trabalhar na totalidade. uhum, Aí você pode dizer, mas virgem não é detalhe? É, mas eu não trabalhava com o detalhe, eu trabalhava com a soma dos detalhes que dava uma situação holística total. E aí eu ficava atenta, ouvindo, e aí a pessoa pode, de repente, dizer uma palavra básica, que é o detalhe. Aí aquele detalhe Ele, vai, vai para tudo. ele Não abriu sei um se deu para mundo, entender. sim, É uma mistura do pequeno com o grande. sim, sim, Então, eu comecei a estudar naquela época. Não tinha essa divulgação. Eu aprendi a fazer o mapa na mão. E eu faço o mapa na mão até hoje. Está lá o computador que tem ali o programa, não uso não. Eu uso a mão, mas não é só a mão, aqui também. uhum, Então, quanto mais você fizer alguma coisa do seu raciocínio, da sua participação, longevidade. Longevidade.
É o Botox natural, né? É o botox natural. Claro, a gente vai envelhecendo, lógico, mas nesse envelhecimento, o envelhecimento é só da idade, não é mental. Uhum, Então, pô, isso daí dá longevidade. Como eu já falei inúmeras vezes, use o seu mental, usa Mercúrio, usa o seu mental, mental, mental. Sim, o que é usar o mental? É ter curiosidade, é ter trocas, é se interessar pelo mundo, pelas coisas novas. Isso daí é o Botox. Isso daí são as vitaminas. Não tomo nenhuma vitamina, não. E, então, com isso daí, você vai conhecendo mais o mundo. Você vai aprendendo. Resultado, para acabar com essa coisa. Aprendi a fazer na mão, passo na mão, eu posso montar um mapa no máximo. Se é uma pessoa que nasce, por exemplo, na Irlanda, uhum, no máximo em 10 minutos. Se é uma pessoa que nasce aqui na cidade que eu nasci, 5 minutos. uhum. Porque quando a pessoa é de outro lugar, aí eu vou ter que procurar as coordenadas. Se é aqui, eu já sei a coordenada de cor. Então vai mais rápido. E aí, esse máximo de 10 minutos, isso é vitamina. Isso é vitamina. Além do que, como professora, eu ensino. Eu não vou. Hoje o pessoal não está interessado em saber fazer cálculo de mapa. É, Tanto, eu dou um módulo à parte, não faz parte do currículo do curso de formação da Urântia, não, dar cálculos, mas à parte eu sempre dou opcionalmente. sim, Quem quiser, o aluno que quer, aí eu dou à parte. Olha, se eu não sei fazer, como é que eu vou dar isso? sim, sim. Mas é uma coisa importante, sim, eu acho, para astrólogos saberem da onde que vem, onde que vem a dinâmica de formação do mapa, em vez de só usar os programas. Mas isso é um outro assunto, mas acho que é importante saber É, calcular os mapas astrais à é, mão. aí que para continuar esse assunto, aí eu comecei a procurar quem é que ensinava astrologia. Eu não conheci ninguém, não. Isso eu comecei a aprender em 1979. Uhum, Mas tinha os livros estrangeiros. E eu aprendi lendo muito em inglês, em francês, em espanhol, principalmente esses três. Dava uns pitacos aí e no italiano. Eu fui à Itália, fiquei falando só italiano, falava tudo errado, mas falava. E era entendida, não sei o quê, e aí ia desenvolvendo. Eu dei uns pitaquinhos assim no alemão, achei chato porque tinha declinação e botava outra palavra lá, principal lá para o final da frase. Mas eu sei um pouquinho, uhum. sei um pouquinho. Aprendeu? Mas, de qualquer maneira, estudei principalmente nos livros em inglês, francês e espanhol. Sim, sim. Depois eu conheci uma pessoa que dava aula de astrologia, era um rapaz, eu fui lá assistir a aula, assisti só uma. Depois eu fui embora. Aquilo ali não era aula. Para dar aula, não é só dar aula, você tem que ter a didática, você tem que ter o dom, você tem que saber transmitir. Então a pessoa pegava um livro e ficava lendo o livro. Eu digo, bom, para ficar lendo o livro, eu leio na minha casa. É, Quando mais tarde eu descobri outros professores de astrologia, aí eu já sabia astrologia. uhum, uhum, Então eu fui autodidata. uhum. Mas você tem que ralar mais. Para você ser autodidata, você tem que ler
300 vezes mais. Sim, sim. Porque tudo aquilo que eu li muita coisa boa, muita porcaria. Mas eu treinando essas coisas, eu digo, isso é porcaria, isso não é. Aí eu fui selecionando. Tem que saber filtrar, né? E é mais difícil com o autodidata. E Ana, falando de alguns autores, enfim, você, obviamente, eu vejo como uma referência gigantesca, não tanto de astrologia brasileira, de astróloga brasileira, mas no internacional também, né? Que você tá em vários sites importantíssimos internacionais de astrologia, como o astro.com também, enfim. Mas de outros autores que você tinha uma certa afinidade com os textos que você gostava, tem alguns que vêm na sua mente hoje em dia, quando você pensa, falar, esse tem uma contribuição importante para a astrologia. Tem alguém que você pensa ou nenhum que aparece agora? Olha, é uma pergunta difícil porque agora não aparece nenhum, mas veja bem, todos os livros que eu escrevi aí, que eu tinha alguma referência de autor, o nome, a bibliografia está lá. Uhum, uhum, sim, Então, naquela bibliografia tem vários autores. Ah, é, porque eu deixei de ter essas vinculações de uns anos para cá, porque já tinha terminado aquilo, mas não terminado de estudar. Terminei aquelas informações. sim, Aí eu comecei a buscar outras informações. Essas outras informações, elas não eram é, da, de astrologia. sim, sim. Toda a gama gigantesca de ciências ocultas que você também tem a capacidade, a inteligência, o conhecimento de transmitir, de usar, masteralizar todas elas, né? Exatamente, porque aí eu fui estudar numerologia, tarô. Cada uma delas tem a sua serventia. Sim, Então, a astrologia, você já percebeu, é a mais completa de todas. sim, Mágica, ela é poderosa, é um conhecimento que as pessoas não têm a mínima ideia. Ficam achando que a astrologia o touro é isso, a virgem é aquilo. Tem uma força muito maior aí. Claro sim, que para você saber essa força muito maior, você tem que conhecer a astrologia. sim, Não sim, é a astrologia de internet, de mídia que você vai conhecer, você tem que aprofundar. sim, Mas eu não estudei só as ciências ocultas. Aliás, depois da astrologia, eu fui, me trouxeram um tarô, aí eu fui aprender o tarô. Mas naquela época, há 44 anos atrás, não tinha proliferação de tarô por aí. Então eu tinha que esperar alguém que me trouxesse um tarô de outro país, da não era só Europa. pedir pela Amazon, igual hoje. Não tinha Amazon. Então, eu peguei o tarô desse amigo que me emprestou e eu desenhei. Desenhei o tarô inteiro, enquanto esperava vir o tarô de outro país. Quando eu desenhei o tarô, eu aprendi o tarô rapidamente, porque eu estava entrando em cada uma daquelas 78 cartas. Uhum, uhum, Aí, depois disso, é, o tarô leva a numerologia, porque no tarô você tem, por exemplo, quatro naipes que já associado a quatro níveis existenciais, que são os quatro elementos, mas também são os quatro mundos da Cabala. E tem, cada naipe tem 10 números, que são os números da numerologia. Então, você está vendo que está tudo interligado. sim, E a numerologia tem essa vantagem para as pessoas que não sabem a hora do nascimento. Porque a astrologia sim, você tem que saber a hora do nascimento. sim, sim, sim. E, não, bom, e tem várias pessoas também que gostam da numerologia porque acham que é uma coisa mais, talvez, cartesiana, mais racional, que tem um pé atrás com a astrologia. Mas acho que numerologia é uma boa porta de entrada para várias pessoas para esse mundo das ciências ocultas. Sim, e depois.
Ah, não é só uma coisa matemática, numerologia, não. Ainda que Pitágoras conhecesse o pai da numerologia, né? Que conhecesse geometria, porque a numerologia está associada à geometria. Você vai ver quando eu for falar de numerologia. Mas, é, ainda assim, a numerologia, como todas as ciências ocultas, como todas as coisas, tem o visível e o invisível. O que acontece é que, para você ser um bom profissional, você não pode ficar só na técnica. Eu já falei 500 vezes, você já deve ter ouvido. Aprenda a técnica e esqueça. Sim, Você precisa saber a técnica, você tem que saber que 1 mais 1 é igual a 2. E você tem que saber o que é Ares, touro, não sei o que, você tem que saber. sim, sim. Mas aí, isso você está aprendendo, você tem que saber o que é trígono, o que é quadratura, etc. Você tem que saber, sabe? Ok, esquece. Aí você vai começar a ver o invisível. O bom profissional, ele não fica só no visível, ele fica no invisível. E Hum. aí você vai, aí é mais fácil, porque quando você hum, tem um interesse e a diversão, porque você aprender um negócio sem se divertir é, Não existe uma conexão de é alma, né? duro, é duro. Sim, Você tem que se divertir, você tem que fazer, praticar. Você tem que rir. Se você não vai rir, aquilo ali fica pesado. Rir também é botox. também é uma terapia. E Ana, você acredita que a astrologia, ela é a primeira ciência humana, ciência no geral que a gente começou a desenvolver como humanidade? Que esse contato de olhar para cima e ver as fases da Lua, que a Lua tem uma influência tanto na maré, na agricultura, no ciclo menstrual. Você acha que ela foi a primeira forma de ciência que a gente existiu como humanidade, na civilização? Que você acha dessa? O que você considera da astrologia? Bom, eu não uso a palavra ciência. Uhum, Deixa eu explicar. Existe uma coisa chamada ciências ocultas. Tradicionalmente, ficou esse nome. Ciências ocultas, como tem ciências exatas, e por aí. uhum, Então ficou esse nome, ciências ocultas. Na verdade, ciência oculta para mim é qualquer coisa, porque engenharia para mim é ciência oculta. É. Então, as ciências ocultas ficou mais ou menos compartimentalizado dentro desse conhecimento que, na verdade, é o visível e o invisível. Então, eu prefiro até chamar artes. Artes. Quando a gente fala na palavra ciência, vem logo uma patrulha querendo dizer, mas a pesquisa, a técnica, a estatística, a não sei o quê. A astrologia tem tudo isso. sim. Mas, veja bem, a primeira coisa, provavelmente, deve ter sido, eu não sei se foi a astrologia ou a astrologia junto com alguma coisa da Terra. Porque eles Uhum. olhavam para o céu. Eu olhava para o céu, não é só para ver estrelas, eles olhavam para ver se ia chover ou não. Sim, E olhava para o vento, e olhava para não sei o quê, olhava para a natureza. Olhava para a natureza. A linguagem da natureza, Votan. Já ouviu falar? Votan? Procura aí. Wotan. Votan. Eu cito isso lá num dos meus livros, eu não sei qual foi.
Então, anotando esses também que estão ouvindo, hein? Tem que pesquisar também. Tem essa linguagem que não precisa das palavras. Se você queria saber o que é calor, você olhava para o sol. Se você queria saber o que é água, você olhava para o rio. É a natureza. Se você queria saber o que era movimento, você via o ar e assim por diante. Então, é observar. Por isso é que eu digo, se você aprender a técnica e ficar só, o fogo é isso, a terra é isso, o ar é aquilo, você vai ficar, não vai no voltando. Se Sim, você perceber isso, o sol lá em cima, ele esquenta, ele é luz, ele é claridade. Então, aí você já vai ter, como é que eu vou dizer? Já vai ter um princípio, tudo aquilo que significa claridade, tudo aquilo que significa calor, e assim por diante. Só que depois necessariamente, a gente precisou de palavras. E sim. hoje você tem muito, além das palavras, você tem a tecnologia, ela simplificou muita coisa, reduziu muita coisa também, mas você não raciocina. E quem não raciocinar, com toda a tecnologia, porque nós estamos realmente entrando em outro plano existencial, mas quem se entregar totalmente à tecnologia, ao robô, você não vai ultrapassar eles. Ultrapassar o robô é, além da tecnologia, você tem que fazer mais que o robô. Então, isso daí, não é só você deixar o computador fazer isso, isso, isso. É você também raciocinar, observar, intuir. Sim, sim. Então, aí essa é uma linguagem universal. Então, no princípio, era assim, mas depois a coisa vai sofisticando. Aí você vê, por exemplo, o tarô. É, o tarô, se eu estiver falando muito, você me interrompe aí, hein? Tá tudo bem. Então, o tarô é um alfabeto. É um alfabeto. Você pode conversar com o tarô. Por exemplo, eu posso dizer para você, olha, quando acabar essa nossa conversa aqui, o carro está me esperando lá fora. Uhum, E aí eu vou para o quatro de paus. uhum. Quem não sabe o que é isso, o carro fica óbvio, Sim, sim. mas é, vamos colocar de outra maneira. Eu vou depois para o quatro de paus e lá eu vou ver o que me interessa do sete de espadas. Uhum. Isso é um código. Esse é um código. Se eu estou falando com uma pessoa que conhece tarô, ela está sabendo mais ou menos. Eu tô contando. É uma linguagem pictográfica e isso agrada muito porque as pessoas gostam muito de imagem. E cada vez mais, no sentido global, universal, é imagem. Então, o tarô, ele é uma coisa, não é só lúdica, porque, na verdade, a gente já saiu do Homo sapiens, nós estamos no Homo lúdicos. E, então, toda essa coisa de imagens, é, isso tem um apelo muito grande. Nós estamos aqui numa coisa de imagem. Sim, sim. É. Então, ela é universal. Você pode usar o tarô, na verdade, você também pode usar a numerologia e a astrologia, todas elas são linguagens universais.
Quando acabar aqui a nosso papo, eu posso dizer, quando acabar esse papo agora, eu posso dizer, bom, agora eu vou netunear. Quer dizer, agora eu vou escapar, eu vou fugir. Aham. São, são linguagens. As runas é uma coisa que eu me interessei muito, porque eu sempre me interesso por alguma coisa quando eu estou com um trânsito daquilo. Qual Eu foi o estava com trânsito tanto que levou você a estudar as runas, Ana? Saturno, porque runa é Saturno. Uhum. Runa é pedra, é madeira. Numerologia também, né? Também é Saturno. Numerologia também. Sim. Numerologia também é Saturno, porque é a coisa daquela coisinha certinha, exata. Se você vai cortar uma madeira, você tem que cortar exato. Uhum. É. A astrologia é Urano por causa do céu, né? Então, bom, Vidas você pode passadas usar. seria. Vidas passadas e metagenealogia seria Netuno, então? Não. Metagenealogia seria a Não, Lua? meteorologia é a Lua. E vidas passadas é Plutão. Hum. Qual das ciências ocultas você ligaria com, associaria com Netuno? O Também. Netuno, eu não estou me lembrando dessas aqui, eu não associaria elas. O Netuno é mais uma coisa de música, de pintura, de dança. Eu poderia, pode até ser que de repente tem alguma aí que eu não esteja me lembrando, mas Netuno eu associaria mais com a sua sensibilidade, empatia, compreensão e inspiração ao estar falando com o cliente. Talvez uma ligação aí com tarô, não sei, alguma coisa, não sei. Você, na verdade, ela vai entrar em tudo, nesse sentido dessa sensibilidade, dessa Sim, percepção. Acho que aí entra em todas. Tarô é muito Mercúrio. sim, sim. Tanto a minha carta favorita do tarô é a carta do mago, né? O mago, e é Mercúrio. Sim, sim. E aí bom, você começa numa dessas ciências ocultas, e se você vai trabalhar, e se você vai expandir a sua consciência, você vai jupiteriar, abrir mais horizontes, aí você vai pegar todas, o que é extremamente útil. Você vê, porque não é só porque você pode ter cliente de astrologia, de numerologia, de tal, não é só por isso, não. É porque mesmo quando você estiver dando uma consulta, se você está dando uma consulta de astrologia kármica, é bom que você saiba o que é regressão de vidas passadas, senão vai dizer besteira, vai só ficar repetindo coisa que nem robô. Uhum. E também, se você vai desenvolver uma astrologia pedagógica, uma sinastria também, e até mesmo a astrologia médica, é, é bom você conhecer metagenealogia. O tarô também é muito útil, porque algumas vezes, eu já contei um lance lá na aula de tarô, vou repetir aqui, já que a gente está fazendo isso, em que uma senhora de 85 anos chegou na consulta de astrologia para perguntar se ia dar certo a pessoa com quem ela estava apaixonada, interessada, que era o psicanalista dela, que tinha 40 anos menos do que ela. Ela tinha 85, ele devia ter uns 40 e poucos. Bom, eu poderia olhar, né, no mapa. Eu poderia raciocinar sem olhar o mapa. Mas no, no mapa estava no corte. Uhum. Mas aí eu não quis dizer, eu não quis magoar. Aí eu disse, vou pegar aqui o tarô, que é de figuras. Você vai fazer um jogo de tarô. E você é que vai analisar.
Mas eu nunca vi tarô. Eu não sei o que é, não tem problema nenhum, é figura. Qualquer criancinha de 3 anos sabe mexer no tarô. Uhum. Aí ela tirou as cartas do tarô, tirou lá, aí eu disse para ela, leia, veja o que está aí. Aí ela disse, ele só está interessado em mim como cliente, que lhe paga as consultas. Ele não está interessado em mim como vida afetiva. Uhum. Uhum. Ela falou. Se eu não tivesse usado o tarô, eu teria que falar. O tarô tira você de algumas frias. Com certeza. Com certeza. É, é. E, na verdade, a astrologia não é para chegar se vai dar certo ou se vai dar errado. Sim. E, aliás, quando uma pessoa me pergunta se vai dar certo ou se vai dar errado, a resposta é: vai dar errado. Não precisa de olhar nada. Não precisa de olhar nada. Já, já fico com um ranço também, fala, perguntar se dá, é bom, ruim, vai dar certo, errado. Já começou errado, já começou ruim. Já começou ruim. É. E Ana, para finalizar essa nossa entrevista, conversa sobre o signo de Virgem, sobre astrologia, sobre ciências ocultas, maravilhosa, o que que você falaria para pessoas que ouvem o podcast, têm interesse nisso, mas nunca fizeram uma consulta com um profissional de ciências ocultas, enfim, ou querem até começar a estudar alguma dessas técnicas? O que que você falaria alguma coisa para essas pessoas que querem começar, pessoas mais novas, no caso, né? Mais novas que eu também, no caso, né? Porque eu também tô chegando no Olha meio de aqui. umas coisas. Olha aqui, raciocinando. Inclusive você, ou eu mesma, ou qualquer pessoa que esteja ouvindo. Para você aprender uma coisa, você vai aprender por dois motivos. Ou porque é obrigação sua, não tem jeito, aí como você vai para o colégio, tem o primeiro grau, o segundo grau, você tem que fazer aquilo por obrigação. Ou você vai estudar para aprender futuramente, ou talvez trabalhar com aquilo, ou entender e se divertir. Por quê? Já imaginou você estudar uma coisa que seja Áries é assim, Touro é assim, Gêmeos é assim? Isso você fica em casa lê qualquer livro. Uhum, Claro que você tem que dizer que Ares não considera ninguém. Claro que você tem que dizer que Touro é assim. uhum, Você vai dizer, claro que você vai dizer que Gêmeos é tá, 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 tá. Você vai dizer, mas você vai ser criativo, né? E você vai ser, de alguma forma, estimular para que a pessoa entenda. Mas, enfim, uma pessoa que quer aprender uma ciência oculta, ela tem que ter dentro dela esse interesse. Eu não vou estudar engenharia porque eu não tenho interesse em ser engenheiro. sim. Então, você vai estudar uma coisa que está dentro de você, porque está dentro. Hum, Ninguém consegue estudar, a não ser a obrigação de você estar lá, jardim de infância, primeiro grau, essas coisas. Mas se você vai, por exemplo, para uma universidade, você vai escolher uma faculdade que tenha uma ressonância com você. Então, a pessoa tem que ver, gosta dos mistérios, quer estudar ciências ocultas, gosta dos mistérios, gosta de saber como as pessoas são, gosta de perceber o futuro, porque quem não gosta de saber o futuro não tem futuro. Gosta de manipular, uhum, ou, usando outra palavra, gosta de administrar a sua vida.
E aí a pessoa gostando, gosto de saber como é que as pessoas são, porque eu não quero ficar sozinha, eu quero saber como é que as pessoas funcionam, eu quero me aproximar das... Tem várias coisas, tem várias coisas. Aí você vai estudar aquilo. E você vai fazer um curso, você vai ler, e você vai treinar. Ler bastante, treinar bastante. Tem que treinar. Sim, Na primeira aula de qualquer curso que eu dou, a primeira aula já tem treinamento, já tem exercício. sim, sim. E aí a pessoa começa a estudar. Também tem que ver a mentalidade, porque se a pessoa quer uma mentalidade de Fórmula 1, quer dizer, quero saber tudo em 5 minutos, não vai saber. É, nem na coleção, né? Tenho pressa, mas não dispenso qualidade, não vai adiantar também. Exatamente, tanto que lá tem exercício, que é para obrigar a pessoa a treinar. Sim, sim, sim. Mas as ciências ocultas, já, finalmente, elas vieram para ficar. Primeiro, são irresistíveis. As ciências ocultas atravessaram milhares de anos. As ciências ocultas já atravessaram a Inquisição, atravessaram várias guerras, destruições, ah, perseguições. As ciências ocultas vieram, não é agora, sempre vieram para ficar. Passa por os seus altos e baixos. Mas era de Aquário, Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, essas ciências ocultas elas vão ser desenvolvidas. De uma divulgação, né? Sim. Isso, só uma coisa que eu ia ter que, para terminar, ah, as runas, eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente conhecer agora, porque Netuno vai entrar em Áries. O que quer Uhum. dizer isso? Se você conhece mais ou menos a história lá dos vikings, tem muita coisa ariana ali. Ah, com certeza, sim. Tem muita coisa ariana. E Netuno, ele é um planeta que faz a moda. A moda. A moda de Netuno em peixes, por exemplo, foi nivelar tudo por baixo. Mas espalhou. Claro, tem outras coisas. E o Netuno em Ares vai ter uma moda das coisas diárias. Tem várias coisas diárias, mas uma delas são os vikings. E os vikings usavam as runas. As runas é o alfabeto. Sim. Mas, também para finalizar, tudo isso tem que ser atualizado ao século XXI. Você não pode falar uma astrologia, um tarô, uma numerologia, uma cabala, uma runa. Você não pode falar na linguagem da Idade Média. Tem que ser uma linguagem do século XXI. Não dá para usar o tetrabios hoje em dia, né? Não, não, não. Aquilo ali é técnica. Sim, Tudo bem, você conhece a técnica. E o tetrabrismo nada mais foi do que uma compilação inteligente. sim, sim. Acredito que ele tentou salvar aí, digamos, a astrologia numa época, mas enfim. É, você tem que atualizar isso. Nós estamos na época carro elétrico. Ok, lá no interior tem uma carroça, mas lá no interior é assim, para aquele tipo de situação. Seus clientes duvido que sejam aqueles. Não estou te fazendo, não. Estou falando das necessidades de cada um. Uhum, uhum. As ciências ocultas, ela exige o desenvolvimento da sua mente, do seu raciocínio, da sua observação. Ela exige o uso mental. Ela exige o uso mental para aprender. E exige depois o uso inspiracional.
Depois você vai desenvolver intuição. Mas você só desenvolve uma intuição interessante quando você sabe das coisas. Quando você não sabe, você não, você Hum, é como se diz, um tiro aos pombos. Se pegar, pegou. uhum, uhum. E, É bom, isso. é isso. Eu, como sempre, né? É sempre um prazer de ter uma conversa com você, de gravar uma live, de ter uma aula, de fazer uma consulta. Se vocês não conhecem a Ana Maria Costa Ribeiro até hoje, eu acho que vocês estão ouvindo, deveriam muito aproveitar ela, ainda mais quem tem interesse em astrologia, qualquer outra ciência oculta, né, Ana? Você vai começar um novo curso por agora de sinastria, eu sei, de astrologia, mas tem novos cursos também para começar esse semestre, esses meses. Como que tá a sua iniciação dos cursos por agora? No início de 2024, eu sempre começo turmas novas de astrologia, de tarô, Uhum, numerologia. Esse ano eu vou acrescentar, eu vou dar numerologia, runas e cabala. Não posso dar todas, porque não tem dias da semana suficiente. é, Mas vou começar esses novos a partir de janeiro de 2024. Agora, eu não começo cursos novos, eu começo módulos novos sim, de astrologia. sim, E na semana que vem eu vou começar sinastria, que é relacionamento entre pessoas na astrologia. Mas não vou dar aquela astrologia técnica. Essa você pode ler nos meus livros. sim, Na aula, vamos discutir outros desafios de relacionamentos. sim, E depois vem a astrologia médica e psíquica, que é extremamente importante para todas as pessoas, não a astrologia médica e psíquica, mas você incluir no seu processo de terapêutico, na sua recuperação de qualquer doença, ou em evitar uma doença qualquer, não é só o físico. Você também tem o invisível. sim. Quando É, você vai fazer um tratamento físico, uma intervenção necessária, como uma cirurgia ou remédios, isso é a intervenção necessária. Tem que tomar ou fazer aquilo. Mas e a causa? sim. E o que está lá atrás? Eu lembro no comecinho das aulas de astrologia médica, o começo das aulas já é um choque, né? Já É, começa falando de uma coisa que eu não estava esperando que ia começar desse jeito, né? Não quero estragar a surpresa de ninguém. não, não Essas estraga, não aulas estraga. já Não. começam É, em umas dimensões bem profundas da humanidade. é. E você sabe também que dentro de uma situação de doenças e tal, quanto que a parte espiritual ajuda. Hoje, médicos hoje já estão dizendo isso, não estou dizendo todos, mas aqueles que têm a cabeça aberta, eles sabem que quando a pessoa tem uma fé aquilo, aquilo é alquimia. É alquimia. Quando você toma um remédio, o remédio tem todos aqueles componentes para curar aquilo, mas você tem que colaborar com o remédio. Isso é o que Paracelso dizia, a química oculta, a botânica oculta. Então, você tem que dinamizar o remédio. A homeopatia faz esse dinamismo da coisa, mas eu vou dizer, mesmo que você esteja usando qualquer tipo de remédio. Você está usando aquele remédio, mas você tem que dinamizar ele de dentro, como? Com a confiança que você vai ficar boa, Uhum, ou com a confiança que você vai ficar bom, com a confiança de que você vai mudar. A astrologia diz a causa. Aí agora você tem a causa daquela doença. Se você não colaborar com aquilo, a doença viaja. Você está com uma doença aqui, você toma um remédio, você faz a intervenção, você cura aqui, aí daqui a pouco ela viaja para aqui. Porque a causa continua lá dentro. A astrologia mexe na causa.
Diagnóstico, tratamento, aí é para medicina. Sim. E olha que interessante. A gente começou esse episódio aqui do podcast falando sobre o signo de Virgem, falando sobre a Ana, né? E a gente terminou falando sobre um pedaço do signo de Virgem, que é exatamente a análise dessas causas, dos sistemas, as análises médicas, né? Então, eu acho que foi uma conversa natural que foi levando para um desenvolvimento de um outro pedacinho do signo de Virgem também. E você também é um bom entrevistador. Porque uma live, um podcast, não é só o entrevistado. Se o entrevistador. Minha formação é jornalismo, minha primeira formação. Se o entrevistador, o repórter, se ele não sabe conduzir, não sabe perguntar, não sabe discutir, Uhum, sim, sim. Muito obrigado por esse elogio também como entrevistador. você é ótimo, você é ótimo. Ah, muito obrigado, Ana. De verdade. E, bom, acho que vou deixar aqui finalizando, mas eu gostaria só de lembrar quem está ouvindo que se vocês estão gostando dos episódios, do podcast e no vídeo, por favor, não esqueça de dar um like no Spotify, de avaliar o podcast, me contar o que vocês estão achando dos episódios, porque ajuda muito o podcast a crescer nas plataformas. E sigam a Ana nas redes sociais, ela tá no Instagram, ela tem um Instagram novo agora. Espero que esse Instagram novo dure de verdade, Ana. Tem o Facebook, né? Tem a página da Urântia também. A Ana tá em Não, várias redes a sociais. página da Urante não. Tem o site da Urante, Página da urantia.com.br. Urântia, sim. Vou E, deixar na descrição daqui o seu Instagram, a página do Facebook e o site da Urântia também. ok, pode botar o WhatsApp se quiser. Vou colocar o seu WhatsApp também. E muito obrigado pelo seu tempo aqui, Ana. De verdade, é muito um prazer gigantesco, uma honra gigantesca. E espero que você tenha uma boa carta do carro, um 4 de pausa. Aproveite o resto do seu sábado aí. Tá ótimo. Obrigada por estar com você. Eu acho você ótimo. Ah, obrigado.